Assinante da ESPN Brasil, seja bem-vindo ao Mundial Masculino de Handebol. Você acompanha com a gente a terceira rodada. A seleção brasileira que enfrenta essa seleção aí, a seleção egípcia de John-Uwe Lommel, que tem esses jogadores à sua disposição. A seleção do Egito, que perdeu no seu jogo de estreia por somente 3 gols para a seleção da Alemanha, 28-25. A seleção do Egito, que conseguiu um grande resultado na segunda rodada, venceu a seleção da Sérvia e Montenegro por 24-22. Sérvia e Montenegro, que é uma das seleções, como das principais potências, uma das seleções mais fortes desse grupo. O técnico Washington Nunes, da seleção brasileira, tem esses jogadores relacionados para essa partida de hoje. Você sabe, a seleção brasileira que perdeu seus 2 primeiros jogos, o Brasil perdeu para a Noruega 34-12 e depois o Brasil perdeu para a seleção da Alemanha 30-23 na segunda rodada. Janko Pozensnik e Darko Pepensek são os 2 árbitros, os eslovenos, que comandam esta partida entre Brasil e Egito. É a terceira rodada pelo Grupo D, fase de classificação do Mundial Masculino de Handebol desde a Tunísia. Para você, assinante da ESPN Brasil, o Brasil que mantém-se na sede de Sousse, a cidade de Sousse, na Tunísia. Aí o técnico da seleção do Egito, aí no ginásio Sala Olímpica, ou Salle Olympique de Sousse, na Tunísia. Está aqui comigo o Carlos Alberto De Simone, o Brasil que fez uma estreia muito ruim diante da seleção da Noruega, depois teve até uma grande atuação diante da Alemanha, e vem aí os egípcios, mas principalmente pela atuação egípcia no jogo diante da seleção da Sérvia e Montenegro. Não dá para a gente esperar moleza para a seleção brasileira não é, De Simone? Um grande abraço, Cleide Oliveira, um grande abraço a você, assinante da ESPN Brasil. E a seleção do Egito, como nós já falamos em outras transmissões, é uma das seleções que, a partir do Mundial realizado no Egito, que ficou aí na 6ª colocação, desde então sempre tem tido times que se não consegue chegar aí a um título, sempre está naquela zona intermediária. Então, uma seleção difícil de ser batida, que consegue jogar bem. Nessa competição, um resultado surpreendente, me causa uma certa surpresa a vitória à frente de Sérvia e Montenegro. Então mostra que é uma equipe que está bem preparada para essa competição. Porém, o Brasil já melhorou, né? Da estreia que você disse que realmente foi muito ruim, e é verdade, fomos muito ruim contra a Noruega. Melhoramos já o nosso rendimento frente à seleção da Alemanha, então é esperar agora um jogo bem mais equilibrado frente à seleção do Egito. E aí o técnico Washington Nunes chamando a atenção da sua equipe, Hassan Yosri, nessa jogada na defesa do goleiro Marcão, que tem sido um dos destaques da seleção brasileira e um dos destaques desse Mundial, nesse começo de partida. Pintou o primeiro cartão amarelo. Já tivemos nesse começo de jogo sendo aí advertido os jogadores brasileiros. Nós tivemos aí o primeiro cartão amarelo sendo aplicado para a seleção brasileira logo nesse começo de partida para o Zeba. Depois daquela chegada também do Tupani. Trabalha a seleção egípcia. Faz a movimentação lá na ponta direita. Mohamed chamou a jogada na meio. Chute. E a bola saindo à esquerda do goleiro Marcão. A movimentação da seleção do Egito. Aí vem o Brasil, traz a jogada para a quadra de ataque. Bruno trabalha a jogada na meia esquerda. Japa, Bruno. Circula aqui na meia direita. Zeba chama a jogada da ponta com o Tupan. Bruno. Japa. Recomeça com o Bruno na meia direita. Aí o Zeba. O Tupan sobe para o segundo pivô. Bruno tentou essa largadinha no pivô, não conseguiu. A posse de bola é do Egito. Faz a subida em velocidade para a quadra de ataque. Mohamed sobe da ponta para o meio. E o gol da seleção do Egito. Chegando a marca de 2 desse primeiro tempo do jogo. Soa a corneta aí no ginásio olímpico de Sousse, no primeiro gol da partida. E um tipo de erro que a seleção brasileira não pode cometer é perder o seu ataque sem finalizar. Então o Bruno agora foi tentar um passe para o pivô, mas ele já ia para essa assistência sem sequer ameaçar o gol. Então ficou fácil para a defesa fazer a marcação. E esse tipo de bola dá o contra-ataque para o adversário. Então o Brasil, se quiser perder um arremesso, perder um ataque, aliás, tem que ser pelo menos fazendo um arremesso. Trabalha o Brasil, Bruno. Chutou marcado pela defesa, a bola saiu. Tá aí o que acabou de dizer o Carlos Alberto De Simone. O goleiro Mohamed Nakibi ainda foi para a jogada, mas a bola bateu na defesa, saiu e vai pintar a primeira advertência de cartão amarelo também para a seleção do Egito. El Fakarani, o ponta que marca ali pela meia, na volta na defesa, também marcando no 6-0 a seleção egípcia. Aí andou, né?
Parece que estava com a perna amarrada ali. Hein, Vini? O Japa foi tentar o arremesso, acabou não conseguindo, sendo bloqueado a sua trajetória. E o Marcão aí já mais uma vez aí aparecendo bem, né? E aí o El Fakarany infiltrou ali, levou a falta. E o Zeba vai sair, né? O Zeba já tinha o cartão amarelo. O árbitro foi puxar ali mais um cartão amarelo. A gente já teve um cartão amarelo também para o jogador Tupã. E 2 minutos é a primeira exclusão brasileira no Zeba. Trabalha a posse de bola a seleção do Egito. Jogada pelo meio. Awad tentou a jogada lá na meia. Outra vez subindo da ponta para a meia para o segundo gol da seleção do Egito. Já começa a aparecer bem ali Karan e Moimen, o ponta direita, e o meia direita Karan da seleção do Egito. Esse tipo de movimentação aí, quando a defesa está com um jogador a menos, tem que haver a cobertura de um lado, acaba sobrando outro espaço, né? Então o Karan agora conseguiu esse espaço aí entre o primeiro e o segundo homem e fez o segundo gol da seleção do Egito. Karan que é o carequinha, né? Tá aí o Lito, vem compor o ataque da seleção brasileira com um jogador a menos. Faz a jogada, flutuando, saiu o chute, a bola pegou na trave. Houve o desvio na defesa egípcia, a posse de bola brasileira. Vini vem para a cobrança, Lito, Bruno. Trabalha com o Japa da meia esquerda, Vini vai lá para a ponta esquerda, Tupã sobe para o pivô. Lito. Aí o passe praticamente em cima ali do Bruno, passou embaixo, consegue recompor o sistema ofensivo brasileiro. Japa puxou a jogada na ponta, saiu para o chute. Falhou ali a rosqueta do Japa e a bola saiu. Passe de bola para o Mohamed Nakibi. El Farakany tentou o passe na ponta, era um passe picado do armador central Awad. A bola ficou na defesa brasileira. Aí o Nakibi, o goleiro da seleção egípcia. Secou essa bola ofensiva a seleção do Egito. Zaki faz a jogada na meia esquerda. Tentou o passe outra vez na ponta. Já deu para perceber que a seleção do Egito aciona demais o Moimen, o ponta direita, e também o carequinha ali, o Carão, meia direita, né, Decimone? A jogada parece que pende para lá, né? Eles estão fazendo o quê? Quando o armador central entra para o arremesso, a defesa fecha essa opção do passe para o Karan, principalmente que é o meia direita, né? Então o primeiro homem ajuda a fazer a cobertura. O ponta fica aberto bem no fundo da quadra e acaba sobrando essa diagonal de bola direto para o ponta, né? No cantinho da quadra ali. Então esse passe está sendo realmente feito com mais insistência. Olha, o Brasil já volta a ter time completo. Zeba, Bruno, passe picado, tentou no pivô. A arbitragem para a jogada, marca a falta. Vem a saída em 9 metros a seleção brasileira. E o Hassan Yozerdi está chamando ali o ponta para ajudar. Fechar ali a entrada e sobe a marcação no bico agora, marcando o armador central a seleção do Egito, fazendo 5+1. Tupã vem na ponta, cruzamento, Japa, Zeba, Bruno, passe picado na ponta, Vini por cobertura. Tocou na bola o goleiro e ela saiu. 2-0 para o Egito. Aí vem o Karan. Chama essa jogada aqui na meia esquerda. Zaki já está parada a jogada com a falta marcada. Aí o Hussein Zaki. Aí começa a posse de bola a seleção do Egito. Faz a meia esquerda o Zaki. Armação central com El Farakany. Subiu o pivô. Zaki chamou a jogada na meia direita, na ponta outra vez Moimen. E o gol da seleção do Egito. Fazendo outra vez a jogada lá na ponta com Cherif Moimen. 3-0 da seleção para a seleção do Egito e os 3 gols com as jogadas trabalhadas na ponta. Como agora, bem o Tupã. Cobrindo e largando lá o primeiro gol da seleção brasileira. Será que é o pessoal de Tenerife ali que está torcendo para o Tupã aí na Tunísia? Pode ser, né? E um jogo muito rápido, né? Com as equipes saindo quando tomam um gol rapidamente para o ataque novamente. Então isso aí faz com que a gente não tenha essa transição aí com tranquilidade. As equipes estão tomando gol saindo rapidamente para dar saída. A seleção brasileira consegue até que fazer as suas movimentações, mas está desperdiçando um pouquinho na finalização. E nós temos que prestar um pouco mais atenção na nossa defesa, né? Porque a seleção do Egito tem tido uma certa facilidade para finalizar. Não fosse o Marcão fazer algumas defesas e em outras a seleção do Egito desperdiçar o arremesso, esse placar poderia estar aí mais dilatado. O Washington concordou, disse que é isso mesmo, é isso que ele estava falando ali para os jogadores ali no banco de reserva. Trabalha Zeba com o Bruno, chama o Japa na meia esquerda, Vini faz a jogada na ponta. Bruno trabalha com o Zeba. Tupã sobe da ponta.
Movimentação de ataque, Tupã. Faz a jogada na meia. Zeba, feita a troca. Chamou a bola na ponte, a invasão do Japa. Ali na meia é que ele demorou para largar. Se faz a pontinha, se ele faz a ponte, né, em cima, daria para ter feito o gol. Ele acabou invadindo na hora que ele foi saltar. Olha o Vini na ponta, uma rosqueta. E o pênalti para a seleção brasileira e 2 minutos. A jogada na ponta, tá aí 2 minutos no Caran. O Carequinha Caran, meia direita. Vamos rever a jogada? Tá lá, foi no corpo do Vini lá em cima. E o Mahmoud Caran sai por 2 minutos na seleção do Egito. 7 metros para a seleção brasileira. Pode repetir a arbitragem para uma mesma equipe, Simone? Pode sim. Nós já vimos em outras competições acontecer isso. E o Zeba pode acontecer a quantidade de 7 metros que o Brasil tem perdido nesse Mundial. Mas não tem nada que impeça, não. Eu acho realmente horrível, né? Mas como as sedes dessas competições acabam tendo uma certa distância entre uma sede e outra, para deslocar, eles né, pegam uma equipe de arbitragem e colocam aí numa sede. Então normalmente nós temos aí de 4 a 6 árbitros aí para estarem revezando dentro das partidas. Mas é ruim, né, você ter aí os mesmos árbitros apitando jogos seguidos aí da mesma equipe. Pode guardar uma animosidade, né? Não deve, né? Mas pode guardar uma animosidade de uma partida para outra, né? Não, mas o que acontece com certeza é você marcar determinada ação de uma equipe ou de um jogador. Então você sabe que tal equipe marca muito duro, por exemplo. Você já apitou um jogo desse jogador. Na partida seguinte você já vai com uma certa prevenção, né? Prevenção. A primeira, tanto é que o Brasil tomou 2 cartões amarelos em 30 segundos de jogo. E a Alemanha, hein? A Alemanha tem imunidade, né? Tem algumas, nós já falamos em outros mundiais, certo, Cleidio? Na época que a França, no último mundial, onde a França foi a campeã na França, meu Deus, o nosso famoso Didier Dinard, que marcava na base, tinha imunidade parlamentar. Tá louco. Chegando a 10 do primeiro tempo, 3-1 para o Egito. Trabalha a jogada na ponta, Moimen faz a movimentação em cima. El Fakarani chama a jogada com Hassan Yosri. O chute ali da meia. E aí mais um cartão para a equipe brasileira. O Vini, né? Essa jogada aí foi no corpo, no pescoço do jogador egípcio, do Zaki. O árbitro aplicou o cartão amarelo. Trabalha a posse de bola a seleção brasileira. Vini faz a movimentação da ponta para meia, Naka. Tá achando que o Brasil tá com uma Tupã na ponta, o chute e o gol. Tá achando que o Brasil tá com uma movimentação ofensiva tão limitada? Muito lenta, principalmente, né? Essas bolas picadas que os jogadores estão passando, tá deixando a bola ficar muito lenta, então isso aí facilita a defesa. Se você olhar com um pouquinho mais de calma para a movimentação defensiva do Egito, você vê que a defesa quase não se movimenta. Tá paradinha ali, né? Fica esperando ali porque a bola tá um pouco lenta. Então é uma coisa que o Brasil tem que melhorar. O passe do Egito é muito mais rápido que o que a seleção brasileira tem feito até agora. Flutou um pouquinho a sua marcação a seleção brasileira, que deu certo contra a seleção da Alemanha. Aí a saída no pivô e o pênalti em cima do El Fakarani. Os 7 metros para a seleção do Egito com 4-2, com 10:42 jogados desse primeiro tempo do jogo. Ganha os 7 metros a seleção egípcia. O técnico Uvlomel, você viu observando ali atentamente a sua equipe. Zaki para a cobrança dos 7 metros, autorizado. E o gol do Egito. O Brasil perdeu um pênalti, o Egito converteu o seu que teve. 5-2. Aliás, esse critério aí de 7 metros, a seleção brasileira está indo muito mal, né, no Mundial. Então não é possível não termos aí um jogador que consiga aí olhar aí e bater os 7 metros com mais eficiência. Faz a saída de jogo a seleção brasileira. Bruno flutuou, saiu o chute. E a bola passa à esquerda do gol do Nakib. Aí o Bruno Santana, armador central brasileiro. Jogada na ponta. Hassan Yosri. Falta marcada. Quem é que ali foi focalizado? Estava escondido alguma coisa ali, né? Zaki faz a jogada na meia esquerda. Feita a troca, movimentação na meia. Awad Zaki, chute com apoio. A bola tocou na defesa, saiu. É só reposição. O posse de bola para a seleção do Egito, que houve o toque na defesa brasileira. Aí o armador central brasileiro, o Léo, que é a opção de banco do técnico Aston Nunes. O
Bruno tem entrado como efetivo, como armador central principal da seleção brasileira. O Brasil outra vez avança a sua marcação. Vem a jogada da ponta para meia. Zaki liga aqui na esquerda. Awad. Tem passivo aí não? Não. Trabalha a posse de bola a seleção do Egito. Vem a jogada da ponta. Moimen. Parada a jogada com a falta marcada. É isso que eles devem estar reclamando ali, Banco Brasileiro, com certeza. Deve estar perguntando, cadê o passivo, né? O Coronado deve estar perguntando, cadê o passivo? Eu vi o Washington também, que a câmera não focalizou o Coronado. O Coronado está falando de cobras e lagartos já uma hora dessa. O Washington é sossegado, tranquilo, né? A úlcera dele que o diga, mas ele é um sujeito bem tranquilo, eu acho. Externamente bem tranquilo. Tem imagens recuperadas aí da movimentação do técnico brasileiro, orientando a sua equipe. E os melhores instantes aí na partida. Nós temos um tempo de arbitragem, né? Aí. Alguma coisa eles devem estar discutindo ali para ver. Para chegar num acordo, né? Para chegar num acordo. Vamos para o jogo. 12-18 jogados desse primeiro tempo, 5-2 para o Egito. Terceira rodada no Mundial Masculino de Handebol. Jogada na meia, parou na defesa brasileira. Tenta fazer a saída da defesa para o ataque o Tupã. Aí o Léo estava ali conversando com o Aston Nunes, passa a ser o armador central do Brasil. Japa, bem filtrando da meia e largando essa bola. Agora não invadiu. Você vê aí a jogada do Zeba com o Japa, largou antes de descer. Belíssima movimentação. Da primeira vez foi muito bem feita também, só que o Japa saltou na hora que ele foi dar um impulso. E agora mais uma vez uma boa movimentação e acabou dando resultado. Já está parada a jogada com a falta marcada, a falta para a seleção do Egito. 5-3 para a seleção egípcia. E só para falar desse tipo de movimentação, Cleide, foi muito importante acontecer isso nesse momento, porque esse tipo de bola ele deve ser feito em situações difíceis, como é o caso agora. Não quando o jogo já está 20, 30 gols, você faz uma movimentação que acaba aparecendo que você está menosprezando o adversário. Esse tipo de recurso tem que ser utilizado assim, como o Brasil fez agora. Então, uma belíssima movimentação da seleção brasileira. E aí, invasão da seleção egípcia na violação ofensiva. Aí vem o Brasil, trabalha Zeba, Léo. Na armação central, marca o 5+1, flutua essa marcação, a seleção do Egito. Tanto a subida no pivô e o passe desperdiçado. É a precipitação da seleção do Egito. Como estão todos aí nesse grupo, né? A Noruega já jogou, já fez a sua partida. Aqui nós temos a rodada sendo cumprida, toda a rodada, né? No dia, na chave. E permaneceram aí, observando aí o Egito. Evidentemente que receberam informações aí do jogo do Egito contra Sérvia e Montenegro. Falou o quê? Precisa olhar esse pessoal aí de perto, né? Porque a Noruega já jogou contra a seleção brasileira e já venceu a seleção do Brasil. Por isso a gente tem sempre focalizados aí a todo instante integrantes aí da comissão técnica da Noruega. Léo tentou a jogada na meia, houve a falta. A arbitragem parou a jogada, não foi com o Pré, foi com o Léo. E aí o técnico egípcio. Esse daí é o Awad. Léo, armação central, Japa faz a meia esquerda. Subiu o Pré do pivô, a bola na ponta. Bem o Zeba nessa jogada aqui na direita. Olha aí a movimentação, feita a troca. Infiltrou bem para tirar para um gol a vantagem do Egito. Parece que o Brasil estabiliza as coisas aí em Súcia, Simone. E num falso cruzamento, né? Porque a defesa ficou perdida no momento em que o Tupã entra para fazer o cruzamento com o Léo. O Léo ameaça esse cruzamento, mas solta o Zeba, que entrou no espaço ali deixado entre o segundo e o primeiro homem. Então uma movimentação que aparentemente parece muito simples, mas foi muito bem executada. Agora, quando você fala que o Brasil fica mais tranquilo, em função de uma melhor marcação. O Brasil melhorou a sua marcação, conseguiu encaixar a sua defesa, então está tendo mais tranquilidade para sair. O que não pode é errar essas bolas aí sem arremessar no gol. Trabalha o Wad, faz a jogada na ponta. A arbitragem pegou outra falta de ataque, já a terceira falta de ataque do Egito no jogo. Bola com a Wad. Você viu ali o Marcão. Outra atuação tranquila do goleiro brasileiro. Passamos da metade desse primeiro tempo de jogo. 5-4, um gol de vantagem para a seleção do Egito. Trabalha Tupã, faz a jogada na ponta.
Você viu que o Boi passa a compor a equipe brasileira no lugar do Japa ali na meia esquerda, também para fazer a troca com o Pré no pivô. Aí vem o Boi. Zeba, jogada com apoio e o gol do Brasil. Empata a partida, está tudo igual, 5-5. O Boi fecha para fazer essa movimentação. E o Pré fez um bloqueio sozinho em cima de 2 ali, ó. Se abaixou para abrir caminho para o chute do Zeba. E um golaço do Zeba, né? Aliás, é um jogador aí dessa nova safra que está evoluindo muito. Tem jogado muito bem na equipe do IME de São Caetano. Na seleção está jogando muito bem. Então, um jogador aí que, a continuar assim, aí vai ter aí um futuro aí promissor aí. E pegaram o Hussein ali. O Pré. Aí você viu que bateu ali que nem gente grande agora. Essas moças que apareceram ali não são egípcias, são norueguesas. Olha ali o Pré, falou não vai não. Tinha acabado de entrar aí o Hussein, Saber Hussein, e já recebeu aí um cartão de visita, um cartão de apresentação do Pré ali no pivô, para dizer assim, olha, é isso que você vai ter aqui infiltrando aqui na meia, tá bom? E só comentando, né, acho que é importante a gente comentar aquela parte da camisa, né, das equipes. Tava jogando Brasil e Alemanha um tipo de lance desse, com certeza o jogador brasileiro estaria fora. Agora, como aí Brasil e Egito são duas seleções que se equivalem, né? Verdade. Então aí a arbitragem fica um pouco mais condescendente aí em ambas as defesas, né? Olha o Hussein, o chute, a defesa do Marcão. Isso quer dizer que a arbitragem deixa o pau cantar à vontade, né? Como num jogo entre Alemanha e Sérvia e Montenegro, por exemplo. É verdade. Aí, meu amigo, a Jurupoca pia lá. Você viu que o El Fakarani está fazendo a troca ali, defesa e ataque. A seleção do Egito, que começa a marcar o 5+1, flutua às vezes para o 4-2, a seleção egípcia. Marca na ponta. Ali o armador central da seleção brasileira, o Egito. Léo. Sobe a marcação em cima do Léo. Aí vem o Japa, chamou o Zeba. E começa a jogada com apoio, chute e o gol do Brasil. Passa à frente a seleção brasileira com o gol do Japa, 6-5 para o Brasil. Isso fruto da movimentação de defesa que vai dando tranquilidade, roubando a bola, dando tranquilidade para que o ataque possa trabalhar. Perfeito, e juntamente com essa movimentação que você acaba de se referir, o ataque brasileiro se movimenta muito bem. Os pivôs, o pivô fixo, no caso o Pré, e o segundo pivô que normalmente tem entrado é o Léo, tem se posicionado bem como bloqueadores, não estão se posicionando para receber a bola, mas sim para fazer o bloqueio, para facilitar a ação do arremessador, e isso está dando resultado. Então o Brasil aí consegue virar o jogo e com méritos aí abre a vantagem de um gol. 6-5 para o Brasil. Hussein chamou a jogada com o Zaki. Moimen vem da ponta, o chute para empatar o jogo para a seleção do Egito. 6-6. Estamos chegando a 19 jogados nesse primeiro tempo de jogo. Brasil e Egito, jogo 3 da seleção brasileira, a terceira rodada do Mundial Masculino de Seleções na Tunísia. Para você, assinante da ESPN Brasil. Zeba trabalha com o Japa. Zeba. O Léo na armação central. Japa está ali na meia esquerda. O Tupã aqui na direita. A bola está aí, ó, com o Tupã. Fez a movimentação. O Léo chute com apoio. A defesa do goleiro Nakibe. E a bola saiu. A posse de bola para o Egito. Faz a subida para a quadra de ataque a seleção egípcia. Zaki, Hussein tentou levar essa bola para o pivô, invasão de ataque. A arbitragem preferiu marcar a falta para a seleção do Egito. É isso aí. Observou a lei da vantagem que efetivamente não aconteceu. El Fakarani sofreu a falta. E você está ouvindo aí o Washington Nunes gritando com a sua defesa. Está aí o Léo, que marca no bico em cima. Posse de bola para o Egito. Zaki fez o cruzamento, chamou Hussein lá da ponta. Awad, movimentação da ponta esquerda, você vê aí o pega para capar ali nos pivôs. Exatamente no pivô, o chute e o gol de Fael Faim em cima do Pré. Você vê aí a jogada, fez o giro e conseguiu finalizar para colocar o Egito novamente na frente. O Pré deixou o jogador pegar a frente dele ali com um certo espaço para essa bola chegar. Então depois que o pivô recebe a bola, você não consegue mais marcar. Então esse tipo de movimentação você tem que fazer a marcação antes da bola chegar e dificultar a recepção, porque o jogador conseguiu pegar a bola e virar, aí ficar cara a cara com o goleiro.
A arbitragem pegou a andada. É escancarado o gol brasileiro. Com tranquilidade, a defesa estava escancarada ali. E o Zaki marca mais um para a seleção do Egito. Volta 2 gols à vantagem, 8-6. Todo aquele trabalho para passar à frente. Já tem que voltar a fazer tudo de novo, né? Tava 6-5, né? Nós acabamos de falar, não faz 1 minuto que o Brasil estava com um gol à frente. E quando comete aquele erro que eu já disse no início da transmissão, que perde o ataque sem finalizar, sem chutar a gol, dá o contra-ataque para o adversário, fica muito mais fácil. Então o Brasil tem que se esforçar no seu ataque para finalizar sempre. Esse tipo de erro, por exemplo, é fatal, né? Você finalizar, você não finalizar e dar a posse de bola para o adversário, isso aí é fatal. Yosri trabalha a jogada. Hussein marcado pela defesa brasileira. Saiu o chute, posse de bola em escanteio para o Egito. Lá na direita. Vai para lá o Hussein, que está fazendo ali às vezes de ponta e às vezes de meia, juntamente com o Moemen. Circula essa bola ofensiva a seleção do Egito. Zaki recebe na armação central. Subiu El Fakarani. Antecipa-se, rouba essa bola para a seleção brasileira. O Tupã para dentro e o gol para o Brasil. 8-7 para a seleção brasileira. Volta um gol à vantagem do Egito. E esse tipo de passe realmente é um erro que a defesa não perdoa. Quando o passe é feito paralelo à linha de fundo, a defesa sai em diagonal na linha de passe e normalmente consegue interceptar e sair no contra-ataque. El Fakarani faz a jogada na meia. A arbitragem pegou a andada. A movimentação com violação do ataque do Egito. E aí o goleiro reserva do Egito, o Mohamed Sharaf, que nunca me sai da cabeça, Cledi, no Mundial que nós passamos na França ainda, que esse goleiro estava acabando com o jogo e a França, próximo aí da fase final da competição, se perde para o Egito naquele jogo, ia ficar fora, né, da possível final. E o Bertrand Gillet, pivô da França, deu 2 bolas em seguida na cara do goleiro, né, aquele que estava lá em destaque. E acabou aí realmente sendo fundamental a saída dele do jogo e a França acabou ganhando aquela partida. O Bertrand Gillet deu duas pancadaças na cara do goleiro egípcio. Aí tá um lance que iria a gente para fora tranquilamente. Cartão vermelho, né? Direto, não seria nem 2 minutos. Iria direto para fora. Brincadeira, né? Cara. É vermelho, perfeito. Para fora. Ahmed Ramadan para fora. Vermelho, direto. Ele está querendo ainda argumentar. Cartão vermelho, direto, né? Vamos ver a jogada? Olha lá. Olha lá. Braço direto no rosto. Em nenhum momento visou a bola. O jogador estava de frente, não visou fazer um bloqueio com ocupação de espaço. É assim que a arbitragem tem que atuar sempre, né? Independente de camisa ou de quem esteja jogando, o momento da partida. Então agora realmente a arbitragem fez o que todo mundo espera de uma arbitragem aí de nível internacional. 8-7 para a seleção do Egito. Esse pessoal integra a torcida organizada da Noruega. O que o Nakibe está pedindo ali, Decimone, o goleiro do Egito? Para fechar o meio da defesa e acabar deixando o ponta chutar do outro lado. Bom, tá com jogador a menos a seleção do Egito. Léo faz a jogada no meio, Japa vem da ponta, o chute com a defesa do goleiro da seleção do Egito. A bola sai lateral para a seleção brasileira. Léo trabalha com o Lito. Léo sobe Tupã da ponta, fez o cruzamento, chute e o gol do Brasil. Tudo igual, 8-8. Chegando a 23 do primeiro tempo. Isso, pode soar a corneta. Demoraram um pouquinho para soar a corneta aí, né? Acho que o nosso corneteiro de plantão estava tirando o cochilo. Não estava acreditando que o Tupã fosse fazer esse gol, né? Uma bela movimentação no Tupã. Acho que ele viu o Tupã pegando a bola pela frente e falou: vai dar tempo de eu tomar uma aguinha aqui, né? Tá vendo? Trabalha a posse de bola a seleção do Egito, com um jogador a menos, hein? Falta nessa movimentação aí do Mohamed Abdivared. Fazendo a jogada na meia. Trabalha a seleção brasileira. Léo, passe picado na ponta.
E o gol do Brasil. Passa à frente a seleção brasileira, faz 9-8, se aproveitando do fato de estar com um jogador a mais. A seleção brasileira nessa jogada da ponta com o alemão. E o que obriga aí o técnico do Egito a acabar pedindo tempo aí. Uma bela movimentação do alemão, puxou completamente o goleiro para esse lado. E aí, ó, o nosso Coronado aí gostando do Brasil agora aí, que passa um gol à frente. O Vilomel está aí conversando com seus atletas para o jogo e pediu tempo, restando 7 minutos para terminar o primeiro tempo do jogo com um gol de vantagem para a seleção brasileira. Aí fala o Vilomel, fala o Ayman Salah. Ele é egípcio e ele tem a tradução simultânea das suas orientações aí à equipe do Egito. É engraçado porque o Egito venceu o Sérvia e Montenegro desse momento. A gente está com... Vamos ver, eu acho. Então faz a diagonal um pouco mais lá, para levar o terceiro lá. Egito venceu Sérvia e Montenegro 24-22. O Sérvia e Montenegro não tá lá essas coisas. E a loira ficou brava ali que ela tá falando no telefone. A outra tentou falar alguma coisa. Ela falou, espera aí que eu tô falando no telefone. Quer atravessar minha conversa? O Sérvia e Montenegro não tá lá essas coisas. O Egito jogou muito desse momento. O Egito jogou muito, porque Sérvia e Montenegro, meu amigo, jogou contra a Noruega e ganhou de 25-24 da Noruega. Pois é. Então você isso, fica olhando aí os resultados e você não consegue entender o rendimento das equipes, né? O Egito até agora não mostrou absolutamente nada, né? A mais do que a seleção brasileira. Não é que não esteja com condição de jogar, mas a mais do que a seleção brasileira está jogando de igual para igual. Tanto é que o placar está equilibrado. E nós vimos o nosso jogo contra a Noruega que tomamos um passeio, né? A nossa próxima partida vai ser contra a Sérvia e Montenegro. Nós vamos poder ver como é que está a situação. Mas realmente é de estranhar o Egito vencer a Sérvia e Montenegro e tá jogando aí dessa forma contra o Brasil. Zaque na cobrança dos 7 metros e o gol da seleção do Egito. Tudo igual, 9-9, com um jogador a menos. Conseguiu aí os 7 metros e convertendo o Zaque. Converte o seu segundo penal no jogo. O meia esquerda, Zaque, da seleção do Egito. Daqui a 7 segundos volta a ter time completo a seleção egípcia. Japa trabalha a jogada com Léo. Lito, passe picado na ponta, Tupã, uma rosqueta, gol do Brasil! Na jogada na ponta. E 2 minutos pro goleiro. Que ele levantou o pé ali. Chutou a bola, depois tomou o gol, ficou nervosinho. Olha lá. Tomou uma rosqueta. E vai chutar a bola aí. É verdade, deu um bico ali na bola. 2 minutos. E acabou de completar o time, a seleção egípcia, né? Com a expulsão do seu pivô, o Ahmed Ramadan. E aí 2 minutos no Nakib. Senta aí Nakib, refresca a cabeça, né? Refresca a cabeça, toma uma aguinha aí, que a vida não tá fácil, amigo. E esses 2 minutos, as exclusões aí sucessivas que a seleção do Egito tem tido, estão sendo determinantes para o Brasil voltar à frente no placar. Porque o Brasil passou um momento ruim da partida, o Egito tinha passado na frente. Mas aí o Brasil se aproveitou muito bem dessas exclusões. E aí, ó... O Xarafi aí. Aquele goleiro que eu me referi. Tá fera, é o Mohamed Eldin Xarafi. E agora foi a vez do Brasil também tem um jogador excluído. Foi o Bertrand Gillet ou foi o Guilherme Gillet? 7 metros para a seleção do Egito. Foi o Guilherme Gillet, o pivô. O Guilherme Gillet. Ele veio duas bolas seguidas na cara do Xarafi, né? Ele pegou uma bola de pivô, virou e deu na cara, e a outra foi num contra-ataque, um lance assim que não consigo esquecer. No contra-ataque ele quase arranca a cabeça do goleiro. Do Xarafi. E o Zaque vai para o terceiro pênalti para a seleção do Egito. O Jaime no gol, autorizado, e o gol da seleção egípcia. Já converte 3 pênaltis aí o Zaque. Desse momento já chamado a atenção, né, a respeito das cobranças que o Brasil tem desperdiçado, e o Egito tem aí o seu cobrador oficial, essa figura aí, é o tal do Zaque, Hossein Zaque, que é o cobrador oficial, já converteu os 3 pênaltis que teve no jogo a seleção egípcia. Trabalha o Brasil com o Léo. Lito faz a movimentação na meio, chute e o gol do Brasil. Boa, belíssima jogada do Lito. Ele tem potencial para isso, né? Olha, chutando aqui de fora, atrás da linha de 9 metros. A bomba do Lito tem potencial para isso. O Lito vai ficando à vontade, o garoto da seleção brasileira.
11-10. Trabalha Zak, faz a movimentação lá na direita. Karam, Moemen. Chamou o passe picado da ponta. Vini acompanha. Recomeça em cima. El Fakarani, o chute. Colocando de novo a seleção do Egito nessa jogada de ataque. Você está revendo aí como com apoio em cima. Ignorou completamente a marcação de defesa da seleção brasileira. Soltou a bomba para converter mais um gol para a seleção do Egito. Puramente na velocidade de braço, né? Então a bola que o goleiro tem difícil visão. Quando a bola passa pela defesa, você não vê a bola chegar. Aí vai sair de novo. A defesa do Egito não está entendendo o critério da arbitragem, né? Está ignorando. Está baixando o porrete, né? Agora foi a vez do Awad. Fez a alavanca, não largou e vai para fora. Agora dá para rir, né, Washington? Porque a arbitragem tá cumprindo as regras, não é né? falar que está a nosso favor, não. Agora está cumprindo a regra, né? É isso aí. Trabalha o Brasil, Léo. Falta de ataque. Foi o que me pareceu. Vamos ver aí que eles deram. A arbitragem não marcou, não. O Saim ficou aborrecido ali. Foi marcada a falta dele no Léo nessa jogada ali, ó. Foi marcada a falta do Hossein. Posse de bola para o Brasil. Japa, feita a troca. Lito vem na meia. Sobe para o pivô. Feita a troca. Tupã saiu para o chute. Marcadaço pelo Hussein lá em cima. Uma nova falta. Pegou o Tupã lá em cima, o Hussein, né? E depois eles, tudo bem, não, desculpa aí, foi nada, não. Mas foi uma pancadaça lá em cima. E o Brasil vai levando bem o jogo neste finalzinho do primeiro tempo, Decimone. Tá conseguindo manter a posse de bola. O importante é o Brasil manter a posse de bola. Olha só que belo scout do Tupã, né? 5 arremessos e 5 gols feitos. Então o Brasil consegue manter a posse de bola, ficar com bastante tempo no ataque, fazendo a movimentação ofensiva. E agora está finalizando, com exceção dessa bola do Vini, né? Que acabou aí cometendo a andada. Mas o importante é o Brasil, quando desperdiçar o seu ataque, fazer isso em função da movimentação que termine com o arremesso. Se continuar conseguir levar o jogo dessa forma, vai sempre estar o jogo aí equilibrado. Trabalha a seleção egípcia, Zaki. Faz a movimentação em cima. El Fakarani. Zaki, El Fakarani. Circula essa bola lá na meia direita. Hussein subiu da ponta para o segundo pivô. A arbitragem marcou a invasão na passagem. Do ponta caindo no segundo pivô. Contra-golpe do Brasil, Vini. E o gol do Brasil. Isso, sai jogando rápido o Vini. É o 12º gol da seleção brasileira. Olha aí o Léo. Belíssima assistência. O Vini largando bem na frente do Sharaf. Para colocar de novo a seleção brasileira na frente. Entrando no finalzinho deste primeiro tempo de jogo. 12-11 para a seleção brasileira. Menos de 2 minutos para terminar o primeiro tempo. Moemen. Falta de ataque do jogador do Egito. Fora do lance de bola. Agora... Agora, aquilo que eu disse da arbitragem, de ficar uma mesma arbitragem para os mesmos jogos. Eu não sei o que aconteceu entre Egito e Sérvia e Montenegro. Mas com certeza está tendo reflexo agora. O pau deve ter cantado lá também, viu? Falando popularmente, a cuíca deve ter roncado lá, viu? Porque as bolas que houveram as punições da equipe do Egito, todas foram corretas. Mas seguidamente uma equipe só sendo punida por lances que às vezes você vê acontecer tanto de uma defesa quanto da outra, você começa aí a ficar um pouco... Quando o milagre é muito, o santo desconfia, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. O jogo é parado no tempo solicitado pelo Washington. Com o Mohamed Abdi, que está na armação central da seleção do Egito. É o tradutor, né, do Vlomel, o Ayman Salah, traduz tudo aí. Agora, olha, deve ser bom que o Washington, hein? Põe a bola no meio de lá para pôr ele direto pro Vini. Entendeu? Quem faz Betânia aqui... Agora, o que deve ser difícil para um técnico ter que, num tempo desse, em curto espaço de tempo, né, com 30 segundos,
ter que passar alguma coisa para o jogador ali sem falar a língua da equipe, tendo um tradutor, é uma coisa que é difícil, viu? Não deve ser fácil, não. Principalmente se ele estiver meio bravo querendo pegar alguém pelo pescoço. Você não consegue, por mais que você queira, aí você não consegue traduzir aí. O tradutor não consegue transmitir aquilo que você está querendo, né? Com poucas palavras. É verdade. Aí como você não dá para você pegar o outro pelo pescoço, você pega o seu tradutor pelo pescoço. Fala, sai daí que você não está falando o que eu estou querendo falar para eles. Eu estou falando uma coisa aqui, você não está falando com a mesma empolgação que eu estou falando aqui. É verdade. Está aí caído o Japa, está sentindo o jogador brasileiro. Passamos de 29 jogados deste primeiro tempo do jogo. É o jogo 3 da seleção brasileira. E agora aí falta de ataque, né? É que depois que caiu o Japa, o Charaf, olha lá, o Charaf, que a imagem foi cortada no momento da chegada do Charaf, aí foi a falta de ataque do Japa. Olha lá, o Charaf foi desesperado para pegar a bola e acabou atropelando o jogador brasileiro. E o sueco Uwe Lommel. Lá, foi o Charaf realmente que atropelou o jogador brasileiro, o goleiro da seleção do Egito. Por isso que ficou caído lá o Japa sentindo. Trabalha a posse de bola a seleção do Egito. El Fakarani. Mohamed Abdi. Na armação central, Zaki aqui na esquerda. Chamou a jogada da ponta, o Adi. Caiu para o segundo pivô. Trabalha com 2 pivôs a seleção do Egito. Subiu o Vini, a marcação. Em cima. Feita a troca. Passivo nada, né? E aí o chute de fora e a bola passa à direita do gol do Marcão, vai embora. Faltando 5 segundos para terminar o primeiro tempo do jogo. 12-11 para o Brasil. Na frente a seleção brasileira. E aí o final do primeiro tempo do jogo. Brasil fecha na frente da seleção do Egito. O seu terceiro compromisso no Mundial Masculino de Seleções. Vamos para o intervalo. Voltamos já já na SPN Brasil. 10 anos. Informação é o nosso esporte. Por quê? Você quer um DVD? Ainda não? Estamos de volta, assinante da ESPN Brasil. Você ligado com a gente, está acompanhando a terceira rodada do Mundial Masculino de Handebol. O terceiro jogo da seleção brasileira. É o caminho do Brasil na Tunísia. O Brasil que fechou o primeiro tempo vencendo a seleção do Egito 12-11. Já aí o começo do segundo tempo, o Brasil jogando aí de camisas amarelas, calções verdes, diante da seleção do Egito. Trabalha o Brasil com o Japa. Movimentação com o alemão, faz a jogada na ponta, vai lá na direita, Tupã. Volta com o Léo na armação central, fazendo as trocas com o Lito. A seleção brasileira, Japa. O Japa prendeu demais essa bola ali, se atrapalhou e acabou perdendo a posse de bola para a seleção do Egito. Vamos ver, né, seu De Simone, se o Brasil consegue manter aí a média de produção do primeiro tempo, se consegue manter a regularidade da seleção brasileira, não é, De Simone? O Brasil fez aí os últimos 10 minutos do primeiro tempo com muita tranquilidade, principalmente no seu ataque. Fez uma boa movimentação, manteve a posse de bola, conseguiu aí fazer o arremesso com mais condição. E isso aí deixou o jogo equilibrado. O único detalhe que me preocupa para esse segundo tempo é que normalmente, com o tipo de arbitragem que nós tivemos no primeiro tempo, acaba acontecendo o quê? O técnico no intervalo chama os jogadores, no caso aí o técnico do Egito deve orientar para os caras pararem de brigar e ter uma outra conduta, já que a arbitragem está punindo com sequência essas exclusões por 2 minutos. E a equipe do Egito, com a seleção completa em quadra, pode realmente dar mais dificuldade para a seleção brasileira. Então é ver se isso vai acontecer. Olha, já é o primeiro contra-ataque da seleção do Egito no segundo tempo. Então é um problema que o Brasil pode ter se a seleção do Egito ficar com mais tranquilidade, se preocupar menos em bater e jogar mais e ficar completa em quadra, pode realmente dificultar o jogo para o Brasil. Está vendo aí a jogada com o Moimen, o meia-direita, que começou bem também o primeiro tempo. Por ali foram criadas as principais jogadas de ataque do Egito, empatando o jogo 12-12. Trabalha Léo, Japa, passe picado no pivô. O Léo subiu ali para o segundo pivô, sofreu a falta, a arbitragem para o jogo, marca a falta do Zaki. Está vendo ali o lance, o Hussein acompanhou e o Zaki grudou ali no Léo, cometendo a falta. Trabalha o Brasil com Japa, Léo na armação central. E tem saiu daquele 6-0 plantado, né, a seleção egípcia para esse segundo tempo, a invasão do Léo. Já tinha começado a marcar no 5+1
já no final do primeiro tempo. E agora a gente já percebe um 6-0 flutuando mais da seleção do Egito para esse começo do segundo tempo do jogo, Decimani. A seleção faz uma marcação mais agressiva, por quê? Para não dar aquele tempo que eu me referi, né, ao final, naqueles últimos 10 minutos, que o Egito abaixou a sua defesa e o Brasil teve espaço para movimentar. Então agora a seleção egípcia força o erro do Brasil, força com que eles façam a finalização do ataque de uma forma mais rápida, e aí acontece isso. É a segunda vez que o Egito consegue sair no contra-ataque. Vem na jogada na direita, vai ao Faim para colocar o 13º gol da seleção do Egito e colocar o time na frente, 13-12. Você viu o Aston Nunes chamando o Diogo para conversar com o Diogo. Daqui a pouco pode começar a utilizá-lo aí no jogo. E a seleção do Egito já faz nesse segundo tempo 2-0 diante da seleção brasileira, com 3 minutos e 20 segundos. E ficou ali o Sharaf no gol da seleção do Egito para o segundo tempo. O Brasil precisa voltar a ter tranquilidade nas suas finalizações. É que o Washington está chamando a atenção ali dos seus atletas. É exatamente o inverso do que nós falamos, né? Eu deve ter falado. O que ele falou foi: cada um quer fazer o seu. Não vou poder repetir o que ele falou, porque... não fala não, pelo amor de Deus. Nós vamos ser aqui tudo mandado embora. Senão o Trajano manda nós embora. Mas ele falou: cada um quer fazer o seu. Aí o jogo fica individual, perde aquele conjunto que tinha no primeiro tempo. O ataque fica muito rápido e fácil de ser marcado. E a seleção do Egito consegue aí mudar o resultado do jogo. Trabalho o Brasil, tentou a jogada na ponta ali o Vini. Voltava na marcação, El Rama. Você está revendo aí a jogada no ataque da seleção do Egito. O arremesso em cima do goleiro Marcão, pegando no gol da seleção brasileira. E aí 2 minutos no El Rama. O ponta da seleção egípcia na falta em cima do Vini. Aqui na esquerda você vê aí o Sharaf, Mohamed Sharaf. Posse de bola brasileira com um jogador a menos a seleção do Egito. Trabalho Brasil, você já viu o Diogo na armação central brasileira. Esse daí é o número 17. Japa, vem da meia, passe para o Diogo, chute e o gol do Brasil. Todo igual, 13-13. Estamos vendo aí a jogada. Trabalhou bem agora o Japa, hein? Puxou a marcação de 2. Colocou um egípcio ali para dançar com o outro. E saiu uma belíssima assistência. Perfeito. O que se espera aí um cruzamento simples. O Diogo cai para o pivô. A defesa vai no jogador com a posse de bola e ele soltou a bola aí para o armador que caiu no pivô. Fora do lance de bola aconteceu alguma coisa aí. O Hussein estava lá na ponta esquerda. E o Vini largou um palavrão ali, está fora o Vini. 2 minutos no Vini. Em cima do Zac. Isso também é atenção, porque a arbitragem está usando esse critério desde o primeiro tempo, né, Decimani? Fora do lance de bola, as faltas que têm sido cometidas, eles estão punidos com exclusão. Então a gente não sabe se a diferença é uma orientação que ocorreu após aquela primeira partida, e principalmente aquele jogo do Brasil e Alemanha, que a arbitragem tomou um puxão de orelha e mudou o critério, certo? Ou então aquilo que nós já falamos, né? O fato de você estar apitando várias vezes jogos da mesma seleção, você começa a ficar mais esperto ainda do que pode estar acontecendo. 13-13, passamos de 5 jogadas nesse segundo tempo. O jogador brasileiro sentiu, hein? Sentiu essa pegada. O Lito tá ali conversando com o Zac também. Porque acabou sobrando, né? Acabou sobrando pro Tupã, né? Ele bateu com o cotovelo, né? Ele desceu com o cotovelo ali de propósito. Soltou o cotovelo aí na cabeça do Tupã e o Lito estava chamando a atenção ali do jogador do meio esquerda da seleção do Egito. Na verdade mesmo, que nós estamos vendo é que a seleção do Egito senta a mão, viu? Ele baixa o braço, né? A verdade realmente é isso. É uma seleção que abusa do jogo, do contato que o handball tem e faz o jogo ficar aí mais violento do que o normal. Trabalha a seleção egípcia. Fez o cruzamento, Moimen, saiu o chute, a defesa do Marcão. Segunda bola é do Egito. O Hussein recebeu do Yosri e fez bem a jogada lá da esquerda para marcar o 14º gol da seleção egípcia. O Brasil não aproveitou a segunda bola depois da defesa do Marcão. E o Egito volta a tomar a frente do marcador. Diogo trabalha com o Lito. Diogo. Japa, passe era na ponta para o Tupã, houve o desvio na defesa. Posse de bola brasileira. Trabalha Diogo. Japa.
Aí o Diogo. Só para meia, chamou o Lito. Tenta achar espaço para o chute. Pegou com o Japa. Lito, é para você. Japa. E a bola acaba entrando, ganhando ali uma brecha, achando o espaço onde não havia. Nessa movimentação o Japa com um belíssimo bloqueio do pré. E um golaço do Japa, viu? Porque tava difícil, ele tava apertado. O Lito acabou fazendo uma bela assistência. E o Japa conseguiu retificar o arremesso ali, meteu um efeito na bola. Um belo gol. 14-14, tudo igual no jogo. Trabalha a seleção do Egito. Passe na ponta, Moemen. A bola vai na trave. O rebote é do Egito e o gol da seleção egípcia. No pivô ficou escancarado. A bola para o Wael Faim. Olha como estava mais esperto ali o pivô da seleção do Egito. E aí a jogada aqui da ponta do El Hamar. Só que quem marca na base da defesa não pode abandonar a defesa daquele jeito, né? Então aqueles detalhes que você se refere, certo? Que aos poucos vão fazendo a diferença, é isso aí. É um golzinho ali, são duas bolas que a gente não pega, contra-ataque mais uma vez num erro de passe, olha aí. Ó, são detalhes que o Egito já abriu aí. 2 gols, aí o Brasil demora 10 minutos para encostar no placar de novo. 16-14 para a seleção do Egito. Toma a frente do marcador. Aí o cruzamento outra vez, El Hamar. Fazendo a subida da ponta para marcar mais um gol para a seleção egípcia. Coloca 2 gols de vantagem. Aí o Brasil vai ter que fazer aquele trabalho da formiguinha. Todo ele novamente, né? Você demora ali uns 3 dias para erguer um castelo, aí vem a ventania, vem a água e derruba tudo, né? Passa um trator ali, derruba tudo. Passamos de 8 jogados desse segundo tempo. Diga lá, De Simone. O Boi, que a gente está tendo no replay mais uma vez, é um jogador que tem um potencial impressionante para arremessar de fora. Um jogador que tem 1,93 m, se não me engano. Um jogador que tem uma boa impulsão, arremessa bem. Só que ele tem que fazer a impulsão para cima. Ele não pode ter como a sua principal característica essa impulsão para o lado que ele faz, porque isso aí facilita a defesa e tudo que ele tem de potencial físico ele acaba perdendo com um erro de trajetória, né? Então ele tem aí que aos poucos aprender a saltar para cima e não para os lados ou para frente, para passar por cima do bloqueio e utilizar o potencial físico que ele tem aí, porque é um jogador jovem ainda e tem condição de evoluir muito. Aí um pênalti do Zac no pré. O Zac agarrou ali o jogador. Opa, a prancheta. Nós temos aí no... Aí 2 minutos no Zac. Nós temos aí no... A gente transmite, tá mostrando aqui o Campeonato Paulista da Série A2. A Federação Paulista renovou agora, tem o e-árbitro, né? Essas daí são torcedoras egípcias. Elas estão com a camisa por baixo ali e deve ter ficado também para torcer para a Noruega, né? A Federação Paulista, ela adota agora a prancheta eletrônica, né? Você não precisa mais na súmula eletrônica, você não precisa mais correr o risco, por exemplo, dia de chuva, a súmula molhar tudo e tal. É um palm top ali, que é o e-árbitro, você anota tudo eletronicamente. Ele percebeu que o árbitro aí também, né? Será que ele esqueceu ali o cartãozinho de anotações? Eu nunca vi isso, porque sempre o árbitro tem o cartão, normalmente até o cartão amarelo já é um cartão que se utiliza para você escrever. O próprio cartão amarelo, antigamente o árbitro punha aquele durexinho, virava o cartão era de papel, mas isso aí era quando eu jogava, né? Hoje em dia o próprio cartão já se usa para escrever. O árbitro tem um cartão amarelo na mão, é óbvio, nós já vimos ele mostrar aí várias vezes. Será que ele perdeu o cartão? Não sei. Ah lá, de caneta ele tá cheio de caneta ali no bolso, né? Eu nunca tinha visto isso, rapaz. A súmula dele é no braço, é na mão. E se transpirar ali depois, para ele passar para a súmula oficial final. É para isso que tem um montão de caneta. E caneta para vários tipos de situação de suor. Deve ser isso. 16-14 para a seleção do Egito. Vamos para 10, segundo tempo. Lito, passe picado na ponta. Tupã ficou nas mãos do Sharaf. Mohamed Sharaf. Olha a situação pro Assan que entendeu o que nós estamos falando. Falando de arbitragem, olha aí. Os 2 árbitros que vão trabalhar no outro jogo. Exatamente. Então, falando em detalhes, o Brasil tomou 2 gols de erro de saída de defesa, que o Marcão defendeu a bola, tomou um gol no rebote, perdeu um 7 metros e perdeu um contra-ataque. Então são 4 gols. O Brasil podia estar com 4 gols à frente no placar, faltando aí 20 minutos para acabar o jogo.
Está 2 atrás e agora... Não, eu ia dizer que podia cair para 1, podia. Tem um tal de Mohamed Sharaf, vem contra-golpe, 3 contra 3. Awad, vai jogada na ponta, o chute e o gol para a seleção do Egito. Coloca 3 de vantagem, o Brasil desperdiça 3 gols lá, toma 3 aqui. Seriam já 5, 6 gols, né? O Brasil poderia estar à frente. Você não pode vacilar diante de goleiros de alto nível, né? Lembra aquilo, o assinante vai se lembrar do que eu falei no primeiro jogo, Brasil e Noruega, da seriedade. Isso que o jogador brasileiro tem que aprender. O Gillet, numa bola dessa, ele afundava o goleiro para dentro, né? Como o Decimone já chamou a atenção aqui daquele Mundial da França. O Gillet, na cara do goleiro, logo já tirava o goleiro do jogo, né? Como tirou o goleiro do jogo, né? Você não precisa fazer isso na cara, né? Olha, aí, ó, seriedade, você saiu dali. E 2 minutos ainda. Aí saímos do jogo. É. Né? Toma 4 gols e perde um jogador ainda. Vamos ver a jogada. Aí o Vael Faim. Agora. E o Diogo, armador central ainda de fora do jogo. E o jogador fez o gol completamente dentro da área, mas aí não vamos nem falar nisso, porque tem algumas coisas que me irritam profundamente, né? Que eu não consigo... E essa falta de seriedade do jogador brasileiro é uma coisa que eu não consigo entender. Como é que os nossos técnicos ainda não conseguiram fazer o jogador ser mais sério? É só pegar um jogo um pouquinho mais igual, que nós perdemos aí o Tupã, que até agora não fez nenhum tipo de arremesso assim, joga uma bola para o Vasilina. O Pré é a mesma coisa. Na defesa a gente completamente, a base da defesa perde aí a noção de cobertura na hora de sair para o jogo. Então não é possível, né, um jogo equilibrado desse. Agora essa bola aí o Brasil completamente deixou o jogo. Aí saímos do jogo, acabou. 5 gols, uma equipe do Egito forte como é, o Brasil com um jogador a menos. Em 3 minutos o Brasil sai de um jogo aí que estava equilibrado. 8-3 nesse segundo tempo, 8-2 nesse segundo tempo para a seleção do Egito. E o Washington Nunes é obrigado a parar o jogo e pedir tempo. Com 19-14, 5 gols de vantagem para a seleção do Egito. A torcida da Noruega já está aí aguardando pacientemente o momento do seu jogo. Você vê que nós vimos ali torcedoras com bandeirinhas do Brasil também, né? Foram distribuídas ali na entrada. Vamos ouvir o Washington. Calma, não deixa isso aí abrir. Joga com tranquilidade. Começou a jogar pra dentro. Você vai dar muito em ponta de faca, você vai jogando pra dentro, chutando com um bloqueio gigante. Segue. Aí você reorganiza um outro posto. Aí você não sabe jogar no outro posto. Você vai na meia direita. Calma, ataca com a meia direita depois e volta. Calma um pouquinho, até 1 minuto com um jogador a menos. Eles estão jogando 5-1. Brinca. Penetra a ponta, sai, penetra outra ponta, sai, carrossel por trás, bloqueia no bico, ou chute ou segue. E aí na sequência brinca pra fora de novo. Calma pra jogar, calma. Só que agora já foi. Abriu 5 gols para você buscar tudo de novo, né? A situação que virou do primeiro para o segundo tempo foi excelente, né? O Brasil estava bem no jogo, tranquilo. A arbitragem, não que a arbitragem estivesse a nosso favor, mas é aquilo que eu falei, né? A forma como a gente estava marcando era completamente favorável, com uma arbitragem justa, à equipe brasileira. O Brasil estava com tudo certo, fazendo o jogo certo. E aí em 3, 4 minutos sai completamente da partida. Agora vai ser muito difícil buscar isso daí. Porque o que eu acredito, se o Brasil voltar a jogar bem, o jogo vai voltar a ficar o quê? Equilibrado. O jogo equilibrado vai ficar essa diferença de 4, 5 gols, 3. E vai ficar difícil aí pra gente tirar essa diferença. Torcer para dar uma desandada aí no Egito, né? Que o Brasil jogue muito bem, né? E o Egito deu uma desequilibrada, né? Que tem aquela quantidade de exclusões que teve no primeiro tempo em determinado momento, né? Trabalho Lito. Boi, passe na ponte. A bola ficou na trave. Tentou rebote o Brasil. A segunda bola é do Egito. Awad vem aí no contragolpe. Fez o cruzamento. Chute e o gol do Egito. El Arma marca mais um. Os artilheiros do jogo. Brasil ainda com um jogador a menos. 20-14, são 6 gols de vantagem para a seleção egípcia. E vai ficando difícil, né? A situação aí agora vai ficando cada vez mais difícil. O Washington está aí em destaque no seu vídeo. Não teve nem muito tempo para fazer nada, né? Porque foram 2 minutos do Brasil ali que desandou completamente a maionese. Você vai me falar o quê? Falta de experiência dos jogadores? Eu não acredito nisso não, falta de experiência não. Eu acho que é excesso de confiança demais. Achar que o jogo tá de igual para igual e aí começa, não, dá para fazer isso, não tem
displicência em jogo, não. Tem que jogar sério o tempo inteiro. Não pode desperdiçar um arremesso aí achando que tudo bem. Não é, estamos disputando o Mundial. Não é um jogo treino, né? 20-14 para a seleção do Egito. Mais uma evasão ali do Vini. Trabalha a posse de bola. A seleção egípcia faz a saída. Zaki. Movimentação aqui na direita. Aí está o Moemen. Chama a jogada na ponta. El Hamar, Moemen, Zaki. Al-Fakarani e aí o Ibrahim Sharif. Bola na ponta. El Hamar. Chamou a jogada na meia. Bate bola. Moemen. Hamar. Tentou a subida. Chamou a jogada na meia com apoio e o gol do Egito. A bomba. Aquele foguete que sai de baixo, né? Olha aí, ó. A bomba do Zaki. 21-14 para a seleção do Egito. E agora a situação fica completamente inversa, né? A seleção do Egito que passa a movimentar a bola no ataque com calma, com tranquilidade. O jogador arremessa com condição. A equipe brasileira nitidamente abatida. Aí acaba cometendo outro erro. Então o Brasil realmente aí, por seus erros, não por mérito da seleção do Egito, não. O Brasil acabou abrindo mão aí, saindo da partida. Em 2 minutos de jogo, hein? Não é que jogamos mal o jogo inteiro. Em 2 minutos o Brasil completamente aí abriu mão do jogo. Passamos da metade do segundo tempo, 21-14 para a seleção do Egito. O Brasil fechou o primeiro tempo com 12-11. E nesse segundo tempo está 10-2 para a seleção do Egito. Trabalha El Hamar. Da direita, bola lá na esquerda. Zaki tentou a jogada no pivô, grudou. O Ael Faim. Recomeça aqui na direita, tentou fazer de ponta a ponta, era para o Awad. E a bola é brasileira. Sai jogando pré, Bruno. Puxa o contra-golpe para a seleção brasileira. Aqui na esquerda, Japa tentou o Vini no pivô e outro ataque desperdiçado do Brasil. Não consegue concluir. E o gol da seleção do Egito. Grudou na ponte em cima, Awad. 22-14 para a seleção egípcia. Ele vai dando um show o Egito, né? Mudou completamente. Quem assiste, liga a televisão, aliás, agora e vê o jogo, acha que o Egito é a melhor seleção do mundo e o Brasil não tem a menor condição de jogar contra esse tipo de seleção. E não é verdade. O Brasil estava jogando de igual para igual agora. O que nós estávamos até conversando aqui no intervalo, né? O que está faltando para a seleção brasileira ainda é consistência. E não é porque são esses jogadores, não. Mesmo quando nós estamos aí com jogadores que acabaram de disputar a Olimpíada, o Brasil também está sentindo essa falta de consistência. Então o Brasil alterna bons momentos dentro do jogo e maus momentos. Só que esses maus momentos do Brasil são muito ruins. E as seleções adversárias aí, com um altíssimo nível técnico, se aproveitam muito bem disso, conseguem abrir 5, 6 gols e aí depois fica com o jogo completamente aí a seu favor. O Brasil consegue agora marcar o seu terceiro gol no segundo tempo. Segundo tempo que está 11-3 para a seleção do Egito. A jogada com o Tupã vencendo a marcação pelo meio do El Fakarani para marcar o 15º gol do Brasil. 22-15. Trabalha a seleção do Egito. O Brasil marca o 5+1. Volta a ter atitude e defesa brasileira. Aí o cruzamento livre, o Marcão. Vai para buscar essa jogada. Na movimentação pelo meio do Moemen. Trabalha o Brasil com o Bruno. Aí o Léo. Armador central do Brasil, que está lá no banco de reservas. E você viu se movimentando ali o técnico da seleção egípcia. O sueco Uwe Lommel. E aí o El Fakarani. Um dos pivôs da seleção egípcia. Trabalha o Brasil, Bruno, na armação central, Vini, sobe para o segundo pivô, Japa. Bruno. Andou, né? Andou. Trabalha a seleção egípcia. Armação lá pela meia esquerda, sem pressa nenhuma. O Hussein faz a movimentação por ali. Caram faz a jogada na armação central, aí o Washington Nunes. Hussein sobe para o pivô, Moemen. El Fakarani chama a jogada com El Hamar. Subiu a marcação ali o Vini. Tenta a roubada de bola para a seleção brasileira.
Aí o armador central, o Zac, conseguiu recuperar essa posse de bola e sentiu a mão ali o Zac. Quando o Tupã tentou roubar a bola, teve o braço travado ali o Zac. Na saída, o armador central da seleção do Egito. Próximo jogo do Brasil será contra a Sérvia e Montenegro, é isso, De Simone? Exatamente, Sérvia e Montenegro. Outra pedreira que o Brasil vai acabar aí encontrando pela frente. E praticamente dá adeus à competição, né? Porque esse jogo aí era um jogo chave para o Brasil. Se o Brasil ganha do Egito, nós temos chance ainda de sair em quarto lugar na chave. Porque eu espero que o Brasil jogue de igual para igual com o Catar e tenha chance de vitória. Contra a Sérvia e Montenegro eu acho mais difícil. Então esse jogo aí frente à seleção do Egito é um jogo chave para o Brasil. Que pelo que o Brasil mostrou nesse segundo tempo, vai ser muito difícil aí mudar o resultado da partida. Trabalha a posse de bola a seleção brasileira. Japa faz a jogada na meia esquerda. O armador central Bruno é marcado no bico, flutua. Esse 5+1, às vezes 4-2, a seleção do Egito. Bruno. Zeba faz a jogada. Na meia, passe picado na ponta, vem o Vini. A arbitragem pegou ali a falta. A invasão de defesa. A posse de bola brasileira. Faz a saída do jogo a seleção brasileira. Bruno. Movimenta Japa aqui na meia esquerda. Zeba faz a jogada. E começa com o Bruno. Passe na ponta. Lito. Sai o chute com apoio. O Zeba que vai voltando ali. O Brasil não conseguiu a conclusão a gol neste movimento de ataque. É o Léo, armador central da seleção brasileira. 22-15, um dos armadores. É a segunda opção na armação central da seleção brasileira. E o Washington, evidentemente, que ele usa aí o artifício de deixar todo mundo jogar, colocar todo mundo para jogar, né? E a gente percebeu que foi exatamente num desses momentos de troca é que o Brasil perdeu totalmente a atenção, né, em determinado momento, que a gente tinha ali, era a terceira opção de armação que o Brasil tinha, né? Que era o Diogo, que foi naquela sequência de erros da seleção brasileira que o Brasil acabou perdendo o pulso da partida. Caiu a concentração, né? Então faltou aí manter aí o mesmo ritmo na partida. O Brasil acabou se desconcentrando em erros individuais, né? Então quando você tem aquela bola no meio da defesa, o jogador que está marcando na base ali não pode ter aquele tipo de erro. Não pode. Tem algumas coisas no handball que são inadmissíveis. Então o jogador que marca a base, o rebote do goleiro, o cara sair para o contra-ataque e deixar o meio da defesa aberto, não pode. E aí o garotinho deve estar contente com o Egito. Errar 7 metros em competição desse nível não pode. O Brasil já errou 2 aí. Errar a bola cara a cara contra-ataque, o Brasil não pode. 6 gols aí, essa é a diferença que eu estou falando. Trabalha Júnior, vem para o ataque o Brasil. No meio, Japa. E o gol da seleção brasileira. Sendo bem no contra-golpe a seleção brasileira. Tá aí o passe do Júnior. Essa bola no meio com o Diogo. Estava fazendo ali a defesa. O torcedor da Noruega aguarda pacientemente o momento do seu jogo. Ele disse que a Noruega já tinha jogado. Na verdade, joga depois, né, na programação dessa terceira rodada. Nesse grupo da seleção brasileira. Essas daí estão prontinhas aí. Semana de carnaval e tal. Tá todo mundo aí preparado, né? E o tempo agora foi solicitado pelo técnico, o sueco Uwe Lommel, da seleção do Egito. Eu acho que não está falando aí. Bola de Rússia, bola de Argentina, bola de Polônia, bola de cruzamento central. Cruzamento central primeiro. Essa rodada, a Noruega joga com, De Simone? Sérvia e Montenegro. Sérvia e Montenegro, é verdade. Que até o próximo jogo da seleção brasileira é contra a Sérvia e Montenegro. Este é o grupo D desta fase de classificação de Brasil, Alemanha, Catar, Noruega, Sérvia e Montenegro. E a seleção do Egito, o Brasil já jogou contra a Noruega e contra a Alemanha, perdeu seus 2 primeiros jogos, essa terceira rodada. E nós teremos depois Noruega e Sérvia e Montenegro. Os torcedores noruegueses já estão aí no ginásio à vontade, aguardando a partida que completa essa rodada. E para informação, né, do assinante, o outro jogo da chave do Brasil que já ocorreu no dia de hoje
jogo anterior ao nosso. A Alemanha e Catar foi 40-15. Para quem? O Catar? É. Catar para a Alemanha, né? E tivemos também aí um outro jogo importante que eu vou chamar a atenção. França e Tunísia. É claro que sempre o time da casa fica aquela dúvida para você saber como é que foi a arbitragem. O jogo acaba sendo fundamental. Mas normalmente as equipes, quando cediam o Mundial, conseguem montar uma equipe boa, conseguem ir bem na competição. E a gente teve aí a França empatando com a Tunísia por 26-26. Então é um jogo aí, a Tunísia que está bem na competição, né? Com certeza vai passar a próxima fase. E não foi contra qualquer seleção não, né? Contra toda a poderosa França, né? Olha o Brasil, Vini, o chute e o gol da seleção brasileira. É o 18º gol da seleção do Brasil. Dá uma olhadinha no placar, aquilo que o Bessimone estava falando. Para tirar agora esses 5 gols é um negócio complicado, né? O Brasil voltou a jogar bem, voltou a estabilizar as coisas. Mas aqueles 2 minutinhos de desatenção, quando chegou a abrir 6 gols de vantagem a seleção do Egito. Aí é o detalhe que vai fazendo a diferença. E agora a seleção do Egito não deixa o jogo correr de forma alguma, né? O ataque toda hora, você pode estar reparando, ó. Eles já tiveram a oportunidade de finalizar, mas agora fazem com que o ataque não ande, a bola fica aí a seu favor. Esse tipo de erro é inadmissível, não dá para errar esse tipo de bola. Agora, menos mal, já que vai fazer esse erro, o Vini pegou essa bola e arremessou forte. O que aconteceu? O goleiro pegou a bola e foi lá para longe. As bolas que nós erramos naqueles momentos do jogo foram bolas que nós tentamos fazer a vaselina por cima do goleiro. Além do Brasil não fazer o gol, o goleiro pega a bola na mão e já sai no contra-ataque novamente e faz o gol. Então esse tipo de erro que desmonta qualquer equipe, né? Então a seleção do Egito vai ficar levando esse jogo na banho-maria aí. E foi o que fez o Zac agora, né? Acabou de ser marcada uma falta de ataque. Quando ele percebeu que foi marcada uma falta de ataque, ele já se abaixou ali para dizer, olha, nossa, tá doendo muito aqui o meu joelho esquerdo. Falou, mas a falta não foi no ombro direito? Ele falou, é verdade, o ombro direito tá doendo. Olha lá, olha lá. E aí, o Uwe Müller, o Uwe Lomel, o técnico da seleção do Egito, estava pedindo ali uma falta no Zac e pintou um cartão amarelo para ele. Realmente os caras estão com o time do Egito atravessado na garganta. Aí, o cartão amarelo para o sueco Uwe Lomel, o técnico da seleção do Egito. Trabalha o Brasil. Boi. Chamou a jogada com o Zeba. Tentou ali no meio, já voltou na marcação. Vai ao Faim. Recomeça a posse de bola o Brasil. Aí o chute com apoio do Diogo e o gol para a seleção brasileira. Vai a 20 a seleção do Brasil. Está revendo aí a jogada. Mais uma vez o gol do Diogo. E o Boi que está fazendo ali o pivô no ataque. Fazendo a troca com o alemão que volta para fazer a defesa. 23-19 para a seleção do Egito. Olha como o Egito sem pressa nenhuma movimenta. Já percebeu também que a arbitragem não está dando. A arbitragem não deu um passivo no jogo, né, Bessimone? Nada. Não deu um passivo. E o Egito já percebeu que a arbitragem está deixando essa movimentação à vontade. E vai tranquilamente fazendo ali a sua movimentação. E o que o Washington faz para evitar essa tranquilidade é marcar esse daí que está em destaque no seu vídeo. Eu ia falar dele. O Zac. Exatamente. A geração acabou aí cortando a imagem para ele. O Zac, o Washington marca ele individual, fazendo aí o 5+1. E quebra um pouquinho aí esse ataque da seleção do Egito. Então o Washington tenta fazer aí o que pode, né? O Pré agora conseguiu pegar a bola e arremessar forte. Só que vai ficando difícil, né? Os jogadores têm que utilizar os campeonatos mundiais, os erros acontecidos anteriormente, para aprender. Depois que aconteceu lá, que desandou a maionese, que na hora que até o Pré mesmo pegou essa bola e tentou uma vaselina, agora vai arremessar sério, fica difícil. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Numa próxima competição que esses jogadores venham a participar, numa competição internacional, passar o filme na cabeça, falar, nossa, já aconteceu isso, então tem uma bola fácil aqui, mas não vamos transformar em fácil para os outros, né? E nós já falamos isso aí em outras competições, hein, inclusive, que o Brasil participou. Olha lá, 2 minutos de bobeira agora em cima do Zac. O Zac estava buscando
2 minutos de bobeira, o Boi em cima do Zak. O Zak está procurando isso desde aquela jogada anterior, que recebeu o cartão amarelo, o técnico egípcio. Vamos ver a jogada. E o Boi entrou na do Zak. Com um jogador a menos, a seleção brasileira, menos de 4 para acabar o jogo. 23-20 para a seleção do Egito. Trabalha a posse de bola a seleção egípcia. Jogada na ponta, El Arma. Tentou a jogada lá na meia esquerda. Zak, a arbitragem pegou a falta de ataque. Aí o destaque da seleção egípcia. O meia esquerda, Zak. Vamos entrar nos 3 minutos finais de partida. Terceiro jogo da seleção brasileira no Mundial Masculino de Handebol na Tunísia, para você, assinante da ESPN Brasil. Japa trabalha com o alemão, recebe de volta. Movimentação em cima, Diogo na armação central. Japa chamou o Zeba. Saiu o chute. A bola passa à esquerda do gol do Sharaf e vai embora pela linha de fundo. É só reposição para a seleção do Egito. Faltando 3 minutos, Cleide, 3 gols, tempo dá, né? A seleção brasileira pode pressionar a marcação aí, mesmo estando com um jogador a menos, pode fazer uma marcação diferente, roubar uma bola se não tomar o gol e tentar aí sair para o ataque. Tempo há, mas é muito difícil. Zak, passe picado no pivô. A jogada era ali para o Wael Faim. Aí vem a saída de jogo da seleção brasileira no contragolpe. Zeba, aí já voltou a seleção egípcia. Trabalha alemão aqui na esquerda, Júnior. Não fez a troca, o Diogo na armação central. Aí vem o Japa para fazer na meia esquerda. Zeba. Perdeu a bola a seleção brasileira. Contragolpe, Awad. O chute, o rebote do Egito e o gol da seleção egípcia. Marca o 24º gol a seleção egípcia. O Awad, que a gente viu voltando, ele desperdiçou a bola, que ficou no rebote depois nas mãos do El Fakarani. 24-20 para a seleção do Egito. E aí meio que sacramenta aí a partida. Falar que o Brasil jogou mal o jogo inteiro não é verdade. O Brasil fez um bom primeiro tempo. Só que em 3 minutos no segundo tempo saímos completamente da partida por erros nossos. A partir daí o jogo ficou completamente a favor da seleção do Egito. O Brasil melhorou um pouquinho o rendimento do jogo, voltou a ficar equilibrado, mas é aquilo que eu falei, né? O jogo fica equilibrado e a seleção brasileira não consegue tirar a diferença. E o Egito aí acabou ganhando a partida de graça, né? Podemos falar exatamente isso, que o Brasil estava com o jogo bem a seu favor. A equipe do Egito nitidamente perturbada na partida, porque uma agressividade acima do normal. O Brasil jogando bem e infelizmente aí por erros nossos nós acabamos aí saindo da partida e vai ficar muito difícil a nossa situação aí na competição. Olha a bola aqui na esquerda, o chute. Tocou na bola o Sharaf, a bola ficou na trave. Posse de bola para a seleção do Egito. Entramos no último minuto de jogo. 24-20 para a seleção egípcia. Aí valoriza essa posse de bola, Wael Faim. Trabalha aqui na direita. Moemen. A bola passa pelas mãos da fera, Zak. A grande figura no jogo da seleção do Egito. Moemen, El Arma. E aí a violação ofensiva. A falta da seleção do Egito. 20 segundos para terminar a partida. 24-20 para a seleção do Egito. O Brasil vai conhecendo a sua terceira derrota na competição. Nos 3 jogos, 3 derrotas. Passe para quem lá atrás, alemão? A bola bateu, né, no alemão. A hora que ele botou a bola para trás, a bola bateu no corpo do adversário e saiu. E aí vai terminar o jogo. O Egito conhece a sua segunda vitória no Mundial Masculino de Seleções. Depois de vencer a Sérvia e Montenegro, a seleção do Egito vai dando um passo importante para continuar na briga para sair como líder desta chave à próxima fase. Muito obrigado a você que esteve com a gente. O próximo jogo da seleção brasileira contra a seleção da Sérvia e Montenegro. Você viu ali a torcedora com a sua banderolazinha aí, porque a Sérvia e Montenegro vai jogar aí